Graça e paz, meus santos amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer por esta oportunidade de poder estar novamente dando continuidade do nosso estudo e divulgando a palavra de Deus para a humanidade. Abram comigo aí o livro de Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 12. É o nosso texto que nós vamos poder meditar hoje com o tema, colocando aí ocupações extraordinárias em tempos de crise. Ocupações extraordinárias no momento ou no tempo de crises. Vamos lendo tanto uma leitura no capítulo 6 de Gênesis, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Para Deus todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Amém? Queridos amados, nós vamos primeiro falar sobre esta aliança que Deus já tinha estabelecido com Noé. Vamos entender que essa foi a primeira aliança que Deus já tinha feito com Noé. E olhando na fase da terra, era uma terra tão corrompida, cheia de violência, cheia de pecado. Mesmo assim, Deus pensou para poder destruir essa terra. Necessitava de Deus acabar com a humanidade. Mas antes, porém, como nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele primeiro vai poder conservar a semente. Então, Ele vai fazer uma aliança com Noé, e para que Deus pudesse proteger esta família. A partir dessa família de Noé, não poderia haver mais uma outra necessidade de poder existir mais um outro povo, porque Deus já tinha criado, segundo quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1 e 2, sobre a criação do mundo. Deus criou Adão e Eva para poder estabelecer o jardim do Éden, estar naquele lugar e na obediência para poder reverenciar o nome do Senhor. Este era o grande propósito, e o mesmo ele, Adão, serviu como mordomo das coisas de Deus já que tinha feito. Então nós aqui estamos a encontrar que depois da multiplicação dos seres viventes ou dos seres humanos, cada vez o povo estava enfrentando o pecado. O número já estava crescendo e ultrapassando a medida a medida da obediência de Deus. Eles desobedeciam à vontade de Deus. Não é porque na criação do homem Deus já tinha estabelecido os limites e Deus tinha propósito com a vida do homem. Mesmo assim, quando o homem foi enganado, comeu da fruta, comeu da árvore proibida, que era do conhecimento do bem e do mal, e daí o Adão ficou contrariamente perdido e fugitivo do jardim do Éden, e agora passou vivendo nas terras áridas. E olhando na face disto, segundo a multiplicação desta humanidade, a maldade estava enchendo de toda a raça humana. E aí Deus quis para poder falar com Noé em poder construir a arca. E esta arca deveria conservar a semente a partir da vida de Noé, assim como alguns animais criados por Deus. Então poderiam entrar na arca macho e fêmea, isto com o propósito de poder perseverar a semente. Então encontramos aqui as ocupações extraordinárias nos tempos de crise, assim como nós estamos enfrentando este tempo de crise que nós estamos vivendo. Olhamos também que no tempo de Noé havia essa crise. Noé trabalhou com tanto problema, trabalhou com crise muito grande. As pessoas vinham lá, eles roubavam a madeira, estragavam tudo que ele estava conservar para a sua construção, e Noé sempre continuava construindo a arca e nunca ele desanimou, nunca desobedeceu também às ordens de Deus. Olhando nessa face, nós já sabemos o que significa as ocupações, cujo muitas das pessoas hoje estão ocupados. Pessoas estão ocupados até que não têm condições, não têm formas de como poder vir adorar o seu próprio Deus, por causa das extremas ocupações que o povo já está tendo hoje. Amém? Então, seguindo com isso, vamos acompanhar o nosso texto também
Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus. Então, o salário do pecado, a consequência do pecado, a consequência da nossa desobediência é a morte. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele vai doar um clarão que é a vida eterna. Deus vai oferecer a vida eterna. Amém? Vai dar a vida eterna. Então, tem ocupações que não fazem parte dos planos de Deus. Você vai poder perceber o projeto que você está a desenhar, o projeto que você está procretando, está realizando. Saiba que este projeto, ore, entre na oradoria e diz que esse projeto está na mão de Deus, está no plano de Deus, ou talvez é um projeto pelo meio do meu esforço. Então aí você vai encontrar a resposta certa na Bíblia, que aquilo que Deus unificou, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirá-lo da sua mão. Então o que Deus colocou, serve por você. Glória a Deus. Então, existem mentes ocupadas hoje, mentes de fantasias malucas, mentes que pensam errada, mentes que toda a vida só estão projetando ódio, odiando os seus irmãos, odiando os amigos, odiando aqueles que têm avançado, odiando aquelas pessoas que estão progredindo. Estas são mentes, são fantasias malucas, mentes malucas que hoje as pessoas têm enrolado dentro dos nossos meios. Então, olhando com isso, outros a feitiçarem, outros a criarem mais problemas, ocupações desonestas que não levam à vontade de Deus. Nós temos que perseverar. Nós temos que criarmos o tempo necessário de poder dialogar, falar, orar com o nosso Deus. Então, essas ocupações, muitas das pessoas estão na mente delas. Outros pensam nas noites queimarem a casa dos outros. Outros pensam nas noites feitiçarem a família, feitiçarem as outras pessoas nas casas. Então, essas são ocupações extraordinárias que não nos levam para seguir a vontade do Senhor, nosso Deus. Então, lembrando na arca que também haviam os inimigos que vinham, jogavam fezes, lançavam fogo dentro da arca para poder destruir, acabar com a construção de Noé, que ele já tinha iniciado na sua obra. Então, este era o tempo de crise como hoje nós enfrentamos, né? Mas vamos olhar que há uma providência de Deus. Existe uma providência de Deus. Olhando no nosso país, em Moçambique, eu vou dizer, porque estou dentro de Moçambique, porque estou vivendo dentro de Moçambique. Em Moçambique temos uma calamidade, uma crise muito grande. Falta de gestão, falta de emprego, falta de condições necessárias de vida, falta de... Muitas das pessoas trocam de ministérios, trocam de igreja. São crises porque o que eles estão a procurar não estão plantados no projeto de Deus. Essas pessoas estão criando cada vez problemas, seriamente criando problemas. E até com os nossos doadores, nossos amigos, nossos irmãos que têm nos abençoado aqui. Fica feio. Irmãos, fica feio. Essa crise é uma crise mental, uma crise fraca, que não funciona. Uma mente furada, que não funciona. Você conecta-se com Deus na sua oração. Cria tempo para poder orar e Deus vai te dar prosperidade na sua vida. Aquilo que Deus coloca nas suas mãos, ninguém pode vir te arrebatar, ninguém pode vir de arrancar. Então, Moçambique, o povo, quando saiu do Egito, o Deus dava o maná. Essa é uma responsabilidade. Era uma responsabilidade de Deus para poder alimentar o povo saindo do Egito, para poder prevenir que esse povo não morresse de fome. E assim, o mundo também já sabe que a terra de Moçambique é uma terra produtiva, é uma terra muito forte. Eu vou dar um exemplo, o
que está acontecendo, o que acontecia com o povo de Israel na terra dos filisteus. E você vai dizer que eu não sou abençoado. Por que Deus não me abençoa? Eu tenho orado bastante tempo, tenho subido montes, tenho ido ao deserto orar, mas não há nada que acontece. Eu vou te deixar com um apelo. Irmão, você precisa ter o plano de Deus na sua vida. Você precisa ter um tempo certo, um tempo calmo, porque Deus está trazendo a sua bênção. Amém? Deus está trazendo o que você está pedindo. Essa é a vontade de Deus. Isaac, na terra de Israel, eles foram habitar na terra dos filisteus. Entenda isso. Foram habitar na terra dos filisteus. O que acontecia? Quando os filisteus faziam as machampas na mesma terra, Isaac também ia fazer as suas machampas na mesma terra. E aí havia diferença de produção. Amém? Glória a Deus. Eu quero apelar você que deixa o domingo de adorar o seu Deus e diz que eu quero ganhar o tempo para ir a machamba, produzir e deixa de adorar o seu Deus. Quero apelar você que deixa o seu projeto, que deixa de cumprir a palavra de Deus e você vai fazer os seus negócios e diz que quer ganhar bastante. Estou morrendo de fome. Olha aí só isso. Uma oração. O livro na carta aos Diáconos diz a oração feita por justa fé, ela pode muito nos seus efeitos. Você vai entender isso, querido? Você vai perceber isso? Agora vai ver o exemplo necessário. Quando Isaac estava na terra dos filisteus, a mesma terra dos filisteus, eles trabalhavam. Se um filisteu trabalhava, colhia 2 sacos de milho ou de espiga, de trigo, Isaac deveria colher 6 sacos de trigo. Uma diferença, grande diferença que existe. Grande diferença que existe. Então aqui nós estamos a projetar ocupações extraordinárias em tempos de crise. Tempos de crise, querido amado. Tempos de crise. Já estamos enfrentando. Você vai ter um saco, esse saco não vai bastar para resolver necessidade da alimentação durante uma semana. Não vai conseguir. Então Isaac, nessa terra dos filisteus, e os filisteus colhiam 2 sacos. Isaac colhia 6 sacos. Então, o que estamos a pedir é que vamos sair na terra da escravidão. Vamos sair na terra da escravidão. Você já leu 1 Coríntios capítulo 9? Ela fala acerca do espírito de fome, espírito de miséria. Há muita fome, há muita miséria, porque nós não estamos conectados com Deus. Você vai lembrar e vai saber que tudo que nós comemos, tudo que nós possuímos, é Deus que nos dá, é Deus que nos oferece. Mas nós distorcemos essa vontade, essa bênção de Deus, e você diz que eu sou capaz de fazer tudo. Você está procurando crise no seu meio, crise na sua família. Muitos moçambicanos estão sofrendo. Falta de emprego, falta de digestão em casa, desaparecimento de dinheiro, divórcios nos lares, casas abandonadas. Isso não funciona. Isso não está no mapa de Deus. Nós precisamos de voltarmos para Deus. Precisamos de termos uma oração. Joelhos debaixo da terra, o rosto para o pó da terra. Você orando, clamando a Deus, Ele vai te poder dar prosperidade na sua vida e na sua família. Não se preocupe naquilo que ainda não chegou nas suas mãos. Ainda Deus está tomando em conta. Deus está no controle de tudo. Amém? Deus vai decretar tudo aquilo que o demônio está a fechar. Mas Deus vai conseguir de poder abrir. Deus te abençoe, meu querido amado. Eu espero que este vídeo possa te fortalecer na sua vida. Se ainda não se inscreveu, pedimos para poder se inscrever, porque estando assim, você estará abençoando o reino de Deus. E compartilhe também para os outros irmãos, os nossos amigos que ainda estão distantes de nós. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço.